postei os últimos vídeos do canal te falando um monte de verdade que ninguém tem coragem de dizer. Eu te expliquei, te validei, enfim, fiz um de tudo, mas agora a gente precisa agir. O maior erro tá em planejar a viagem para os seus filhos e esquecer de fazer o planejamento para você também, mãe. A verdade é que a gente sempre olha no planejamento na parte logística. Então, o horário que a gente vai fazer tal coisa, para onde a gente vai, onde a gente vai comer, mas ninguém lembra de planejar a parte emocional. A gente olha lá no Instagram ou no YouTube uma viagem maravilhosa e a gente quer replicar o que tá no Instagram, o que tá na internet ou aqui mesmo no YouTube, para uma vida que já está no limite, para uma mãe que já está cansada. Quando você tem um roteiro perfeito e uma mãe que não está ali bem equilibrada, que está desequilibrada, isso aí é o cenário para o desastre dentro da sua viagem. O que você precisa entender é que a mãe, ela tem que ser o centro ali quando o mundo inteiro está desabando. Se a mãe estiver desequilibrada, irritada e ter um roteiro perfeito na mão, não vai adiantar nada. A sua viagem vai ser um desastre. Quando a gente fala de viajar mais leve com os filhos, de tornar a viagem mais leve, mais memorável, mais gostosa, a gente está falando de uma viagem de um ritmo mais lento. Uma viagem para os seus filhos, mas que também vai de encontro com o que você quer. E isso quer dizer que você tem que saber priorizar as coisas que você vai fazer dentro da viagem. Os roteiros mudaram. Vou te contar uma coisa que aconteceu comigo aqui recente, e é verdadeiro isso. Eu fui recentemente, fiquei 24 dias, nós não fomos em todos os parques da Disney, nós fomos em alguns parques da Disney, em alguns parques da Universal, e o restante dos outros dias nós queríamos turistar, fazer visitas ali em bairros, coisas leves, restaurantes. E quando a gente ia fazer uma visita durante o dia em um lugar, era naquele lugar. Não tinha como fazer, por exemplo, de manhã a gente vai num lugar, à tarde a gente vai em outro. Não, era aquele dia, aquele lugar e aquilo que a gente tinha escolhido. Uma outra amiga minha, logo depois, agora, alguns meses atrás, ela foi pra Disney também. Ficou 20 dias por lá, porém, ela fez 10 dias de parque. Ela foi em todos os parques e ela foi assim vários dias seguidos de parque. Então assim, 5 dias de parque seguidos, uma semana de parque seguido. É cansativo pra gente, você imagina pro filho dela. Então ela falou que foi muito difícil, foi muito cansativo, teve momentos difíceis e o filho dela ficou doente no meio de tudo isso. Não dá para você ter uma boa viagem, não dá para você evitar alguns caos dentro da viagem se você faz um roteiro muito maluco com criança pequena. Isso é pedir para ter situações ali caóticas. Você precisa respeitar o tempo da sua família, o tempo do seu filho, para você ter um bom roteiro e, consequentemente, você ter uma boa viagem e conseguir descansar até no meio da sua viagem. Eu, por exemplo, parei de seguir roteiro de agência, tá? Não funciona, não é o ritmo da minha família. Eu sigo os roteiros reais. E o que são os roteiros reais? São roteiros que têm espaço, intervalo entre as atividades, são roteiros que prevêem brigas, choros, birras, e tudo isso que acontece quando a gente viaja com criança. Mas ainda assim, além de ter tudo isso, fralda suja e tudo mais, é um roteiro que no final do dia me dá aquilo que eu queria também curtir na viagem. É um pôr do sol, é uma foto que eu queria tirar para ter pra gente como retrato, é uma situação que aconteceu no meio de tudo isso que vai ficar como a história da viagem, que a gente vai lembrar com muita risada, vai ser uma boa lembrança. É aí que a viagem se torna mais leve, mais tranquila e vira memória. Eu, por exemplo, no meu roteiro, eu tenho sempre o dia do nada. O que é o dia do nada? O dia de fazer nada. O dia da gente olhar e falar assim, não tem horário para levantar da cama, a gente vai ficar aqui curtindo a casa que a gente alugou, ou o hotel que a gente alugou, ou um dia que o meu filho tá mais cansado, que ele precisa só da gente do ladinho dele ali, curtindo aquele lugar diferente. O dia do nada é o melhor dia, porque é o dia que acontece tudo e que sempre fica na nossa memória. Eu sei que viajar com seu filho não é fácil, eu passo por isso também, todas as vezes que a gente fala, vamos viajar, gente do céu, e o meu marido já olha, a gente já une forças, porque vem situações diferentes, caóticas, enfim, a gente não pode prever o que acontece, né? Quando viajar se torna leve,
É algo tão prazeroso e são memórias tão boas que a gente cria com nossos filhos que vale a pena. Você não precisa, mãe, deixar de ser aquela pessoa viajante, de fazer viagens que você amava, porque você se tornou mãe. Você pode sim ter as melhores pessoas do seu lado, que é a sua família e os seus filhos, e curtir, explorar o mundo afora. Você pode. E esse é o último vídeo dessa série que eu fiz para você, mãe, entender que aquela viajante do passado não vai mais voltar e que agora tem uma nova forma, uma mãe viajante que nasceu dentro de você. É só o começo de uma nova forma de viajar. Se você cansou da mentira de perfeição e quer a verdade da liberdade, me acompanha nos próximos vídeos. Eu vou te mostrar um passo a passo de como eu faço sem filtro maternidade real. A vista ainda é linda e agora você vai estar lá finalmente para aproveitar. A gente se vê no próximo destino.